gente? Boa tarde. Também queria agradecer demais, né, a essa iniciativa, né, da Valéria, do convite, mas todo esse esforço, né, dessa equipe aí, de vocês, juntos e juntas, né, para adensar o debate dos SUAS, né, para qualificar, trazer fundamentos para a discussão da proteção pública, né. Então, fiquei muito feliz de saber do grupo, né? Agora, então, que o Vitor está fazendo esse resgate histórico, mais ainda, por saber que já é um grupo maduro, né? Que já vem há algum tempo se reunindo com esta finalidade, né? Com essa finalidade de não baratear, né, a complexidade que é você atender pessoas em sofrimento que decorrem da desigualdade de um dos países mais desiguais do mundo. Veja que tarefa complexa essa nossa, né? A gente está falando de um dos países mais desiguais, apontado nas listas mundiais, né, como um dos piores lugares para as mulheres viverem, um lugar extremamente intolerante com as expressões da sexualidade, um lugar racista, então várias expressões de intolerância e de uma sociedade ainda com padrões civilizatórios muito escassos, né, muito próximo à barbárie que nós vivemos, e a gente tem o trabalho, né, de proteger pessoas que vivem os impactos dessa barbárie, né? Então, não é pouca coisa, é muito importante a nossa tarefa. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Estou bem emocionada também de, nesses, como diz o Vitor, nesses tempos sombrios, a gente ter essas lufadas de esperança, né? Um espaço desse é uma lufada de esperança da gente pensar que a gente pode ser melhor como sociedade, pode ser melhor como coletivo, né? O que eu me propus? Eu vou fazer uma breve apresentação do livro e do contexto de produção dele. Nesse momento, eu não tenho, eu vou induzir a leitura daquilo que eu acho que no livro é bem importante para este momento que a gente está vivendo, né? A rigor, isso é uma questão que acontece muito com a gente, né? A gente lê um livro no contexto em que a gente está. Então, daqui a um tempo, por exemplo, se vocês forem reler algum capítulo do livro, provavelmente vocês vão descobrir outra coisa que interesse mais a vocês naquele contexto, né? Então, por que a gente lê interagindo, né? A ideia é essa, né? Então, vou comentar um pouco, mas seguramente vocês aqui vão fazer as escolhas, né? Daquilo que o livro produzir de sentido para vocês. Bom, então, no capítulo 1, eu fundi, né, dois capítulos da tese, a introdução da tese, e aqui o meu objetivo é muito de mostrar que as relações e a convivência é uma expressão de contradição. O que acontece? Quando a gente fala em convivência, a gente remete sempre a uma positividade, né? A gente fala em convivência, a gente pensa numa coisa positiva. Ah, então, a gente quer garantir a convivência. Ah, então, está convivendo. Como é que está a convivência familiar? Muito boa. Ah, para garantir a convivência social, convivência comunitária. Isso não é uma coisa ruim, indevida, porque, na verdade, vem de uma tradição nossa, né? De sempre propor a retirada da convivência. Então, a convivência é vista como algo positivo. Mas convivência nem sempre é positiva. A gente pode estar juntos e não estar numa situação de proteção. A gente pode estar junto e pode estar vivendo uma situação de humilhação, de violência. Então, o primeiro movimento que eu busquei fazer é dizer: convivência são relações contextualizadas no tempo e, portanto, são relações em movimento e são contraditórias. Às vezes, inclusive, as mesmas relações que protegem são as relações que violentam, né? Então, às vezes, é tão complexa uma relação, sei lá, uma relação de afeto, uma relação familiar, né? Que a gente, às vezes, até tem dificuldade de perceber o quanto é danosa uma relação para uma pessoa. Às vezes a gente demora, às vezes até a própria pessoa demora para perceber o quanto aquela relação é danosa para ela. Então, essa dinâmica das relações foi justamente o que eu procurei defender no primeiro capítulo do trabalho, né? Dizer, ó, por que relação é assunto? Tem que ser assunto, né? O que tem a ver
a gente se preocupar em falar de convivência. A gente não está falando aqui de atividades de lazer, não que isso seja menor, né? Mas a gente está falando aqui da complexidade das relações humanas. O livro tem ainda mais 2 capítulos. Esses 2 capítulos, o 3 e o 4, são capítulos que exploram a política de assistência social, tá? Se eu pudesse fazer uma análise assim que nem é boa, eu diria: o primeiro capítulo eu trabalhei a história presente, né? Marcas da assistência social, legado da assistência social ainda presente no nosso contemporâneo, né? Então, o capítulo 3, eu busquei mais trazer mesmo conceitos que estão presentes no SUAS, no modo de operar os SUAS. E no capítulo 4, que é tipo uma oferta de referências para o trabalho, tá? E eu estou pondo entre aspas, porque eu não quero dizer com isso que tem uma receita ali de como fazer o trabalho do SUAS, tá? Porque, inclusive, eu sou contrária a isso. Acho que o trabalho é uma criação, né? Não é uma alienação, a gente não reproduz o que o outro falou que é para a gente fazer, mas tem parâmetros do que é um trabalho de qualidade para alcançar um objetivo que foi definido, pactuado coletivamente. Então, é isso que eu coloco ali. Eu insistiria vamos estudar um pouco quais são as referências para esse fazer, né? Para a gente não perder de vista qual é o objetivo que a gente quer alcançar, né? Tem uma máxima que diz isso, né? Quando a gente não sabe bem o objetivo, qualquer caminho serve, né? Do seu livro começa: é caminhar em sentido contra a corrente. Pá. Isso me toca profundamente, né? O que eu queria, não sei, pedir para você comentar um pouco. Claro que nós, enquanto profissionais do SUAS, estamos executando uma política que tem serviços e práticas aí, né? Tem umas direções, mas penso do posicionamento pessoal de cada um, né? Acho que quando a gente se propõe a trabalhar no SUAS, não sei se dá para ter neutralidade, acho que tem que ficar claro que a gente está indo contra uma corrente, né? Enfim, queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre essa situação, né? Essa sua expressão, enfim. De fato, quando a gente escolhe, né, opta por trabalhar em política pública e escolhe, inclusive, profissões que estão associadas ao bem comum, à política pública, de saída a gente está fazendo uma escolha. Isso é uma escolha de assumir valores coletivos e públicos, né? Claro que eles nem sempre são perfeitos, e é por isso que a gente discute e revê, mas isso é uma revisão coletiva, porque quando eu discordo de um princípio público, republicano, no qual deve orientar o meu trabalho, eu discordo dele, não debato coletivamente, eu boicoto. Aí é outra coisa. Porque quando a gente discorda, a gente debate coletivamente. A gente fala, então isso daqui está na lei, mas eu acho que a gente precisa discutir isso, porque dá margem a tal coisa, e não sei quem, não sei quem, né? O que a gente precisa, então, né? Que somos profissionais que querem impulsionar. A gente precisa ter vigilância ética. Vigilância ética porque a gente ocupa lugar de poder. Então, quem ocupa lugar de poder tem que se vigiar o tempo inteiro e tem que se permitir ser vigiado pelo outro. E eu não sei se na leitura do livro esses convites ficaram muito claros e eu queria reconvidar. O primeiro é dizer que não se lida com situações tão complexas simplificando. Assim, qualquer cidadão pode reproduzir um preconceito e nós vamos discutir, nós vamos debater. Um trabalhador de política pública não pode. Um trabalhador de política pública de proteção, ao reproduzir preconceitos, viola direitos. Produz uma coisa que a gente chama violência institucional. Então, como a gente reproduz racismo?
Como a gente reproduz violência contra mulheres em serviços de proteção. Assistência social, quase 90% do público são mulheres negras. E a gente não discute questão racial e machismo com elas. A gente só reproduz isso. Então, primeira questão, pensar na necessidade da gente estudar para conhecer o real, né? E sempre lembrar também o que o professor Paulo Freire fala, né? Que estudar não é só ler livro, né? Estudar é aprender com as pessoas que a gente atende, né? Reconhecer os saberes que elas têm, é sistematizar o nosso próprio saber, é compartilhar nossas descobertas, né? É ler a realidade dinâmica. O Jorge La Roça, ele fala do aprendizado que a gente tem pela nossa experiência. Então, ele fala que é fundamental para o crescimento profissional, para a formação de adultos, a gente valorizar a experiência das pessoas. Então, no projeto de trabalho de vocês, de adensar conhecimento, alargar conhecimento dos profissionais da assistência social em Barueri, e especialmente, né, no projeto de vocês de sustentar diálogos no CEPAC, né? Acho que vocês estão numa linha, e eu acho belíssimo projeto, né? De que mesmo que as pessoas não fiquem, ao passar pelo CEPAC, elas tenham essa experiência de olhar para a política pública de outro modo. Acho que é uma contribuição para o sistema como um todo, não só para os profissionais que ficam no CEPAC e atuam no CEPAC, né? Então, essa ideia de fazer e sistematizar o que faz tem muito diálogo com a discussão do La Roça. Tem um quadro aqui, né? Um quadro no quarto capítulo, que ele vai trazendo ali as questões, né, do ouvir, do provocar, do perguntar, né, de tentar ir horizontalizando esse diálogo, mas partindo dessa lógica que é imprescindível a escuta, pensar assim nesse papel, qual que é o papel não só do educador social, do orientador social, enfim, mas como a gente pode construir essa escuta sem cristalizar e dominar o corpo dessa pessoa, né? Sem institucionalizar a história da experiência dessa pessoa e garantindo, ao mesmo tempo, autonomia e alargamento de socialização. Primeira questão é essa, né? Nós estamos falando de um processo de trabalho. A escuta faz parte de um processo de trabalho que é o acolhimento. O processo de trabalho no SUAS, até onde a gente alcançou, tem 3 movimentos: o acolhimento, o acompanhamento e a articulação territorial. A escuta está presente em todos esses movimentos e o acolhimento é transversal, mas ela compõe o acolhimento, né? A ideia é que a escuta favorece reconhecer o direito do outro, reconhecer aquela trajetória, reconhecer potências e desproteções, violências, violações e resistências na narrativa de sujeitos individuais ou coletivos, porque a escuta também pode se dar em processos coletivos, né? Em grupo, em roda, em várias pessoas fazendo suas narrativas, se complementando, trocando suas vivências, né? Então, essa escuta, nessa perspectiva, eu penso que ela é, sim, uma ferramenta de alargamento da sociabilidade, como você fala, Vitor, a expressão é muito boa, porque a nossa ideia, quando a gente fala de convivência, de fortalecimento de vínculos, é isso, é diversificar relações. Eu queria agradecer demais essa oportunidade, parabenizar muito vocês, desejar que vocês tenham fôlego, vontade, mobilização para continuar se aprofundando, para continuar dialogando, para continuar ampliando o horizonte, o universo de leitura de vocês da realidade, baseados na ciência, sim, porque em tempos de obscurantismo, em tempos de terraplanista, é fundamental a gente valorizar a ciência em qualquer intervenção. A ciência, ela não é um ato de fé,
A ciência é uma construção social datada historicamente a partir do esforço de ler a realidade e pensar na intervenção. Então, a ciência, ela não é uma unanimidade, não é neutra. Há várias análises sobre a mesma situação que são distintas, mas todas elas precisam ser assentadas no argumento, no debate com o outro. A ciência não é autorreferenciada, ela é construída no diálogo com o outro. Eu revejo uma teoria e eu dialogo com aquela teoria. Eu digo, esse fundamento não vale se a gente não considerar esse fenômeno da realidade. Para eu desconstruir uma teoria, eu preciso ter argumentos demonstrativos da realidade. Ciência tem a ver com respeito à história. Então, acho que isso é fundamental para a gente combater a desigualdade. Então, queria parabenizar demais vocês, porque isso é um ato político, né? É um ato político a gente dizer que a ação da assistência social precisa ser fundamentada, enraizada, sustentada na leitura da realidade, na capacidade de interpretá-la a partir da construção do conhecimento. Particularmente, assim, a leitura me trouxe muitas inquietações em relação ao nosso momento político e à nossa função, né, como trabalhadores do SUAS. E acho que isso foi um debate que permeou muito aqui, né, da gente discutir a função política do que a gente faz e tudo mais. Então, muito importante. Discutimos muito sobre escuta, né, e o quarto capítulo, que foi um dos que eu mais gostei, ele fala muito sobre isso, né, sobre essa escuta qualificada, essa escuta ativa, e que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz. E aí, trazendo novamente com uma questão um pouco mais minha, foi muito importante, assim, né, entender a convivência como uma metodologia, como um modo de fazer, né. Foi um dos momentos, assim, que me deu um plim muito grande na hora da leitura, de entender ali que é uma ferramenta, né? O conceito é uma ferramenta também. Então, isso, de certa forma, traz uma leveza quando a gente pensa no que a gente está fazendo, principalmente agora dizendo mais em relação ao papel dos educadores, né? Da gente entender que a gente pode construir o nosso trabalho com a leveza, entendendo que a metodologia principal do que a gente faz é a convivência e que isso vai gerar um resultado ali que é o fortalecimento de vínculo, que vai alargar as relações e tudo mais. Então, a gente discutiu muito sobre isso. Queria dizer para todos, enfim, assim, obrigado. Acho que fez muito efeito as nossas discussões e estou muito esperançoso para que a gente possa, de fato, se organizar para continuar um pouco mais com outras leituras, outros debates, porque é fundamental, de fato, construir uma praxis, né, de teoria e prática para a gente conseguir, de fato, potencializar essa política e essa ciência também, que é a assistência social. A experiência de a gente poder discutir convivência com outros atores, né? Então, a gente teve pessoas do CRAS, a gente ampliou a discussão fora do ambiente da organização, né? Isso deixou muito rico, até para entender quais os desafios, né? Eu acho que cada território tem o seu desafio, e o núcleo de estudos propiciou um pouco mais dessa ampliação, dessa discussão, né? Para mim, eu acho que de tudo que a gente foi compondo, que foi muito rico, a gente poder ter outras pessoas nessa discussão também contribuiu para ampliar o nosso olhar para o tema, né? Eu queria também celebrar demais com vocês a iniciativa de ter grupo de estudos. Queria dizer para vocês, de saída, que isso já é muito revolucionário na assistência social, né? Como vocês devem bem saber. Das políticas públicas em geral, a assistência social é uma das políticas que não tem uma tradição de desenvolver o seu trabalho a partir de estudos e pesquisas, porque ela foi muito constituída como uma não política, como uma ação de pessoas que são boas, que são preocupadas com o coletivo, mas não no desenvolvimento de metodologia mesmo, de pesquisa.
Então, quero dizer que estudar, o professor Paulo Freire já diz isso, né? Estudar é um dever revolucionário, né? Porque a gente não pode atuar na realidade sem conhecê-la, né? Então, queria já de cara celebrar essa iniciativa de vocês, inclusive de envolver mais pessoas, né? De ter esse contágio, né? De boas práticas de diálogo e de formação, chamando outras pessoas para conversa com vocês, né? Isso também é uma outra atitude importantíssima, e importantíssima não só para os SUAS, mas importantíssima para a sociedade, né? A gente falar a partir, não baratear a complexidade das situações que acontecem no Brasil, não falarmos sem propriedade, não reproduzirmos preconceito, é uma contribuição enorme para os padrões civilizatórios do Brasil.